Irmão Gao, irmão Song. Ainda há uma coisa sobre a qual não estou certo. Gostaria de saber a resposta. Vocês dizem que a Bíblia não é inteiramente a palavra de Deus. Que ela contém tanto a palavra de Deus quanto a do homem. Tem uma interpretação um pouco diferente. Por 2000 anos, o mundo religioso tem sustentado a crença de que a Bíblia foi inspirada por Deus, que é toda a palavra de Deus. Então a Bíblia representa o Senhor. Em muitos anos de fé, essa também tem sido minha crença. Então, espero que possam compartilhar comigo essa questão. A Bíblia é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Isso é sabido no mundo religioso. Amém. Não há dúvida disso. Certo. Irmãos e irmãs, a Bíblia é o cânone da cristandade. A mais alta autoridade. É justo dizer que a Bíblia representa o Senhor. Amém. Amém. Quem nega que a Bíblia seja inspirada por Deus e seja sua palavra, será condenado e rotulado como herege pelo mundo religioso. Amém. Podem estar certos disso. Amém. A Bíblia é inspirada por Deus e é sua palavra. Então, seguir a Bíblia nunca estará errado. Amém. Graças ao Senhor. Pastor Zhu, eu posso fazer uma pergunta? É claro. Pode me dizer se quando o mundo religioso reconhece algo, isso é definitivamente a verdade? Significa que concorda com a intenção de Deus? O que o senhor acha? Bem, Sendo pastor por tantos anos, deve ter certeza de que o Senhor Jesus foi condenado e resistido pelos judeus quando veio realizar sua obra. Pastor Zhu, o senhor concordaria? claro, esses são os fatos. Então deixe-me perguntar. As condenações do mundo religioso representam Deus? As opiniões do mundo religioso representam a verdade? Isso mesmo. Então, se todo o mundo religioso chama algo de herege, isso está de acordo com os fatos? Pastor Zhu, presumo que tudo isso esteja muito claro para o senhor. Portanto, baseado em quê? Alega que a Bíblia é inspirada por Deus e é a sua palavra. Quais evidências o senhor tem? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa fala vem de Paulo. Você a nega. As palavras de Paulo representam as do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse algo sobre isso? O Espírito Santo atestou isso? Não. Se nem o Senhor Jesus, nem o Espírito Santo atestaram isso. Mas Paulo levantou essa afirmação sozinho. Podemos afirmar que é a verdade? Agora me diz, no que o senhor acredita? Acredita mesmo no Senhor Jesus ou em Paulo? A quem a Bíblia está atestando? Ela está atestando a Paulo ou a Deus? Obviamente que é um Deus, claro. Também. O senhor diz que a Bíblia representa a Deus. Pastor Zhu, tem mesmo certeza? A Bíblia pode mesmo representar o Senhor? Ela pode substituir a segunda vinda do Senhor Jesus? Pode fazer a obra de julgamento de Deus dos últimos dias em seu lugar? Não pode. Pastor Zhu, por favor, responda a essas perguntas. Pastor Zhu? Está me ouvindo? Pode responder, por favor. Parece que o pastor Zhu não tem respostas a essas perguntas. Bem, já que convidaram as testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso, que comunguem conosco. Vamos ouvir as testemunhas da Igreja Sim, de Deus vamos ouvir o que Todo-Poderoso eles têm a deliberarem dizer. sobre essa questão. Muitas graças ao Senhor. Muitas pessoas do mundo religioso acreditam que toda a Bíblia é inspirada por Deus e é toda a palavra de Deus. Essa claramente é uma concepção falha. Todas as epístolas, experiências e testemunhos dos apóstolos na Bíblia afirmam claramente o autor. Foi escrita por pessoas
que viveram em diferentes épocas. Como poderia o testemunho das experiências deles ser interpretado como a palavra de Deus? Se formos pelo pensamento do mundo religioso, os autores da Bíblia são todos homens, mas de alguma forma suas palavras se tornaram palavras de Deus. Que lógica é essa? A essência de Deus e a dos homens é diferente. Somente Deus pode falar a palavra de Deus. Amém. E homens só podem falar palavras humanas. Se insistirmos que a palavra dos homens é a palavra de Deus, então deixe-me perguntar. Todos os autores da Bíblia seriam então Deus? Não. Eles alegavam ser Deus? Não. Alegavam que todas as suas palavras foram inspiradas por Deus? Não alegavam, não. Então, o que dizer sobre essa questão? Se o Senhor declarar que todos eles eram Deus, isso contradiz com os fatos, pois só existe um Deus. Amém. Além disso, claramente eram homens, mas o Senhor insiste que são Deus. Isso é blasfêmia. É um pecado mortal. Se aceitar que todos eles são homens, mas ainda assim mantém que as palavras deles são todas de Deus, está distorcendo os fatos. É como se opor e também blasfemar contra Deus. Pois na Bíblia, além de Moisés e outros profetas, nenhum dos outros autores foi instruído por Deus a transmitir sua palavra. Também nunca alegaram ser inspirados por Deus em seus escritos. Tem razão. Se ninguém possui tal evidência, mas alega que eles falavam a palavra de Deus, essa pessoa está declarando absurdos. Isso mesmo. Sem nenhuma evidência factual, é tudo absurdo. Os autores do Velho e do Novo Testamento foram todos homens usados por Deus. Vivenciaram a obra de Deus naquela época. Possuíam certo conhecimento de Deus e carregavam um fardo no coração. Escreveram suas experiências e seus testemunhos e divulgaram aos santos das igrejas. Isso é fato. Isso mesmo. Mas alguns sentiram que essas experiências e testemunhos eram particularmente edificantes, muito maiores do que as de homens comuns. Por isso, erroneamente começaram a segui-los e adorá-los, pensando que suas palavras deviam ser emitidas por Deus, pois uma pessoa comum seria incapaz de escrever tais coisas. Então, essas falácias e falsos conceitos vieram a existir, se espalharam amplamente e acabaram sendo adotadas por muitas pessoas. E sabe-se que, no final, viraram concepções de religiosos. O dano causado por isso é quase inestimável. Isso mesmo. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse vindo, quem teria descoberto tudo isso? Apesar de muitos dizerem que todas as coisas devem estar de acordo com a Bíblia e com a palavra de Deus, ninguém realmente diferencia tudo isso de acordo com as palavras de Deus. E mais ainda, ninguém busca a verdade e investiga os fatos com relação a esse assunto. O que dizem? Estou certo ou não estou? Tem toda a razão. Vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para a página 956. Deus Todo-Poderoso diz: hoje as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas que Deus proferiu e que todas elas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora todos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a interpretação errônea das pessoas e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram da obra de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo.
Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta, muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de uma forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou como se fossem um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus ser proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? Nem tudo contido na Bíblia é um registro das palavras pronunciadas pessoalmente por Deus. A Bíblia simplesmente documenta os dois estágios prévios da obra de Deus, dos quais uma parte é um registro das previsões dos profetas, enquanto a outra, as experiências e conhecimentos escritos por pessoas empregadas por Deus ao longo das eras. Experiências humanas estão contaminadas com opiniões e conhecimentos humanos, o que é inevitável. Em muitos dos livros da Bíblia, há conceitos e preconceitos humanos e interpretações humanas absurdas. É claro que a maioria das palavras resulta da iluminação e esclarecimento do Espírito Santo, e elas são interpretações corretas, mas ainda assim não se pode dizer que são expressões inteiramente corretas da verdade. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, lendo palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, nem é inteiramente sua palavra. Quanto a quais partes da Bíblia são palavras de Deus e dos homens, os perspicazes percebem. Pois o autor é claramente afirmado em cada escritura da Bíblia. E também é claramente afirmado que partes da Bíblia contêm as palavras de Deus. Então, como, sem nem piscarem, as pessoas continuam a tomar as palavras dos homens e de Satanás como sendo de Deus? Essa é uma forma justa de falar? Não é injusto. Se os crentes no Senhor insistem em alegar que as palavras dos homens na Bíblia são as palavras de Deus, como acham que Deus se sentiria? Isso é justo com Deus? Não é difamação, depreciação e blasfêmia a Deus? Sim, sem dúvida. Qual é o peso da palavra dos homens aos olhos de Deus? Por que não tiramos um momento para pensar? Como pode a palavra de homem se comparar à de Deus? É verdade. Não dá para comparar. A essência do homem e a de Deus são diferentes. Então é claro que as palavras dos homens e as de Deus são ainda mais distintas. Amém. Se pelo esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, a palavra dos homens concordar com a verdade, isso já é uma grandiosa realização. Se a palavra dos homens não for guiada pelo Espírito Santo, não se trata de falácias e mentiras? Se os crentes em Deus não enxergarem isso, receio que sejam tolos e ignorantes demais. É verdade. Atualmente, todo o mundo religioso toma as palavras dos homens dentro da Bíblia como sendo a de Deus. Isso mostra que ninguém, no mundo religioso, realmente conhece a Deus. A maioria dos líderes do mundo religioso são fariseus hipócritas. Quem conhece a Deus verdadeiramente nunca acreditaria que a Bíblia é toda inspirada por Deus e é inteiramente sua palavra. Amém. Eles, com certeza, não adorariam cegamente a Bíblia e nem a tratariam como Deus. É amplamente sustentado no mundo religioso que a Bíblia foi toda inspirada por Deus. É sua palavra. Esse é o falso conceito mais absurdo de todo o mundo religioso. Amém. É isso mesmo. Uma coisa amplamente reconhecida no mundo religioso não é sempre verdade. Correto. As pessoas não aceitam a nova obra de Deus só por causa dessas falácias absurdas. Paulo disse: toda a Escritura é divinamente inspirada. Nenhuma das palavras de Deus apoia esse conceito. Na Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus.
E a palavra do homem é a palavra do homem. Certo. Só há um modo de ver isso. Olhando para trás, percebo que todos fomos enganados pelas mentiras do mundo religioso. Ao insistirmos que as palavras dos homens eram as de Deus, substituímos a palavra de Deus inadvertidamente. E as palavras dos homens dentro da Bíblia foram tomadas como verdade. Ao crer nisso, começamos lentamente a nos desviar do caminho do Senhor, e isso criou todas essas denominações separadas e o caos absoluto. Esse desfecho mostra que a palavra do homem não é a verdade e não pode servir como a vida do homem. Amém. Essa palavra de Paulo causou um efeito nocivo na humanidade. Graças às suas comunhões e às palavras de Deus Todo-Poderoso, agora distinguimos essa mentira do mundo religioso. Se não fosse por eles, quem sabe o que aconteceria se eu continuasse por esse caminho. Muitas graças a Deus. Graças a Deus.